Você já se perguntou qual é a diferença real entre o cultivo orgânico e o cultivo mineral? Será que um dá mais trabalho que o outro? Será que algum rende mais ou fica mais saboroso que o outro? Qual é mais caro, qual é mais barato? Hoje eu vou te explicar isso tudo de um jeito simples e direto, para você entender de uma vez como cada sistema funciona e escolher qual faz mais sentido para a sua jornada de cultivo. Então aperta o teu like aí e se inscreve no canal se não for inscrito. Bora pro vídeo. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Existem dois caminhos no cultivo de cannabis, o orgânico e o mineral, que também pode ser chamado de cultivo hidropônico ou químico, dependendo da abordagem. Ah, Pedro, então todo cultivo hidropônico é mineral? Não, também dá para fazer a hidroponia e utilizar fontes naturais de nutrientes em vez de fertilizantes químicos, mas a grande maioria utiliza de fertilizantes químicos sim e acaba sendo uma hidroponia no cultivo mineral. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ambos os métodos funcionam muito bem e cada um tem suas vantagens e desvantagens. A chave para o sucesso em qualquer um deles é entender os fundamentos do cultivo e as necessidades da sua planta. Como a gente sempre diz aqui no canal, não existe um melhor sistema ou um melhor método, e sim o que melhor se adapta à sua realidade e os seus objetivos. Primeiro, vamos alinhar uma coisa aqui. Quando a gente está falando em substrato, a gente está falando do chão da planta, e é onde ela cria raiz, onde ela busca água, ar e nutrientes. Esse substrato pode ser inerte, como a fibra de coco, perlita ou argila expandida, que não tem nutrientes e depende 100% do que você oferecer. Ou esse substrato pode ser orgânico, carregado de matéria orgânica, micro-organismos e nutrientes que vão se liberando aos poucos. Vamos entender melhor de cada um? O substrato inerte geralmente é utilizada no cultivo mineral. E por que cultivo mineral? O nome se popularizou porque os nutrientes vêm em sais minerais solúveis, que a planta absorve direto na forma iônica. O grower, o jardineiro, você prepara toda a solução nutritiva, que é a água com os fertilizantes, mede o pH, o EC e fornece exatamente o que a planta precisa e quando precisa. Ou seja, é tipo fast food. A planta absorve rápido, cresce com vigor e você tem total controle do processo. E o seu papel nesse tipo de cultivo é ser o garçom da planta, full time. E isso exige disciplina. Fazer as medições necessárias, preparar a solução, corrigir falhas e estar lá para alimentar a planta sempre que ela precisar. Nesse tipo de cultivo, você tem uma vantagem que é a previsibilidade, a velocidade e a produtividade que o controle total do que entra e sai do substrato irão te dar. Além disso, é muito adaptável a sistemas automatizados de irrigação e substratos inertes permitem uma boa troca de oxigênio, o que leva a uma ótima aeração das raízes. A desvantagem é que exige regras muito frequentes, às vezes diárias. Monitoramento constante de pH, EC, requer mais conhecimento de fertilização e, para quem se importa, o impacto ambiental do descarte dessas soluções. Além disso, fazendo entradas de fertilizantes de forma direta, você está mais suscetível a um overfert. O overfert é uma abreviação de um termo de excesso de fertilização ou superfertilização. É uma condição de excesso de nutrientes no solo que se dá por conta da aplicação abusiva de fertilizantes, que pode acontecer quando você faz essas entradas diretas. Cultivo orgânico. O cultivo orgânico se baseia em ciclos naturais e na vida do solo, usando fontes de nutrientes orgânicos e compostos que se decompõem ao longo do tempo. Hoje em dia, existem diversos fertilizantes orgânicos engarrafados, que são aplicados de maneira muito parecida com os férteis minerais. Mas, nesse vídeo, quando eu me referir a cultivo orgânico, eu vou estar falando mais de cultivos onde a nutrição já está no substrato, onde já tem uma matéria orgânica, seja no plantio direto no solo, ou em vasos grandes, ou em camas de cultivo. Nesse tipo de cultivo, o grower alimenta o solo e os seus micro-organismos, que por sua vez liberam os nutrientes para a planta. Ou seja, você enche a despensa da planta, que absorve de maneira mais gradual e com a ajuda dos micro-organismos, o que diminui muito uma chance de overfert e cria um ambiente de solo vivo e saudável.
rico em diversidade biológica. E o seu papel aqui é o mais de jardineiro, observando o ecossistema do solo e garantindo que ele tenha tudo o que precisa. A matéria orgânica é vital para a saúde do solo, agindo como um efeito tampão também, que estabiliza o pH. Isso ocorre pela alta CTC, que é a capacidade de troca catiônica, que a matéria orgânica tem. Ela absorve o excesso de H+, hidrogênio, em solos ácidos e libera eles em solos alcalinos. E talvez seja válido uma aula completa só para explicar essa parte da matéria orgânica, do pH e do efeito tampão. Então já deixa aí nos comentários o que você acha, se você quer se aprofundar nesse assunto. Mas voltando para o cultivo orgânico, assim como tudo na vida, é claro que aqui a gente também tem vantagens e desvantagens. Particularmente, eu acho que a principal vantagem é a simplicidade das regras, que além de ser menos frequentes, porque o substrato retém mais água, e sem necessidade de ajustar pH e AC constantemente, você também reduz muito o risco de overfert, já que na maioria das vezes você vai estar regando só com água. Além disso, no cultivo orgânico, você tem muito menos descarte de insumos ou restos de soluções. E muitos cultivadores acreditam que o sabor e aroma da colheita são superiores no cultivo orgânico, mas eu não vou entrar nessa briga. A desvantagem é que é um processo mais lento para corrigir deficiências, exige um bom conhecimento sobre a composição do solo e a disponibilidade de nutrientes, se eles vão se liberar de forma rápida ou devagar. Também, montar uma receita errada pode ser um desastre bem complexo de resolver se você não tiver conhecimento nenhum. E a produtividade pode ser um pouco menor em comparação ao mineral, embora a qualidade geralmente recompense. Esquecendo um pouco essas duas categorias, as plantas, no geral, precisam de nutrientes essenciais em duas categorias principais: macronutrientes e micronutrientes. Dentro dos macronutrientes, a gente pode separar eles em macronutrientes primários e secundários, sendo os primários nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Esses três são os mais exigidos pelas plantas e formam a base da nutrição. O nitrogênio é crítico na fase vegetativa, enquanto o fósforo e o potássio são especialmente demandados na floração. Além disso, tem os macronutrientes secundários, como cálcio, magnésio, enxofre, e esses, ainda que essenciais para funções vitais, ainda são necessários em menos quantidade. E também temos os micronutrientes, elementos como ferro, zinco, manganês, cobre, boro e outros que são exigidos em quantidades muito pequenas, mas a sua falta pode causar severas deficiências nutricionais. Então é importante que todos esses micro e macronutrientes, primários e secundários, estejam presentes de maneira equilibrada no seu substrato ou na sua rotina de alimentação da planta, na dieta da sua planta, seja ela mineral ou orgânica. Não existe certo ou errado, existe aquilo que combina com você e com a sua realidade. Mas aqui está uma verdade que vai direto ao cerne de qualquer cultivo, seja orgânico ou mineral, ou qualquer um que você escolher. Não importa o caminho, se você não dominar a linguagem das plantas, você vai estar sempre no escuro. Quantas colheitas você já viu serem perdidas porque o solo não estava vivo o suficiente, ou porque a solução nutritiva não estava balanceada e foi de mais ou de menos? Quantas vezes você já viu gente investir, ou você mesmo já investiu em insumos caros, ou seguiu receitas complexas, dedicou semanas de cuidado, e no final colheu flores com sabor de grama, ou sem sabor nenhum, com baixa potência ou pior, cheia de nutrientes mal lavados que arranham a garganta. A frustração de ver os seus buds não se desenvolverem com sabor e aroma que você sabe que a genética é capaz, o desânimo de perceber que, mesmo seguindo tudo certinho, suas flores não têm a complexidade aromática que você encontra nas melhores genéticas do mundo, a sensação de dar um passo para trás, talvez porque o pH da solução mineral desregulou do nada, ou porque o seu solo orgânico não cozinhou direito, ou a sua receita estava carregada demais. Isso tem um fim, porque existe um caminho para você dominar os dois mundos, um caminho para você entender tão profundamente a nutrição da cannabis que você vai poder escolher sobre o cultivo mineral com a precisão de um cientista, ou no cultivo orgânico com a sabedoria de um jardineiro e com uma receita correta para ter a produção que você merece. Você pode hibridizar as técnicas e usar os melhores dos dois mundos também. Ter o organo mineral
combinar uma receita de substrato orgânico caiba uma fertilização mineral. E mais importante que isso, você vai aprender a ouvir o que suas plantas estão dizendo. Cada amarelamento, cada curvatura da folha, mudança de cor, se ela está enrugando, tudo é uma mensagem da planta para você. E finalmente, você vai entender essa linguagem. Esse caminho é o curso Cultivando Seu Remédio. Mais que um curso, é uma imersão completa na ciência por trás do cultivo da planta. Do básico ao absoluto, da germinação até a colheita, você vai entender a ciência por trás dos dois sistemas, você vai entender como a planta absorve nutrientes, tanto no mineral quanto no orgânico. Você vai entender a montagem de solos vivos, o passo a passo de receitas testadas e aprovadas, o preparo da solução nutritiva, como você deve fazer isso. Imagina abrir o seu grow e saber exatamente o que fazer em qualquer situação. Colher as flores com os terpenos que te agradam, ter uma experiência completa, sem desperdiçar dinheiro com insumos ou fazer dosagens inadequadas. Esse curso é para você que cansou de colher flores sem sabor, ou com sabor ardido, ou com sabor de verde. É para você que quer entender a fundo a diferença entre os tipos de cultivo e escolher o que adapta à sua realidade com segurança. É para você que está buscando o melhor dos dois mundos, produtividade e sabor. É para você que está decidido e sabe que esse valor é muito baixo e vai te dar um retorno e uma autonomia total. Mas se você acha que é só jogar fértil e rezar, que não tem uma ciência por trás do cultivo e prefere continuar dependendo de receitas aleatórias que estão na internet e nem sempre funcionam, esse curso não é para você. Isso aqui é para você transformar a sua relação com a planta. A sua jornada rumo à maestria na nutrição começa agora. Mas as vagas são limitadas, a gente está com uma promoção super especial, então clica no link da descrição e aproveita se você quer saber mais sobre o curso Cultivando Meu Remédio. O risco é zero, são 7 dias de garantia. Se você não gostar, você pode devolver o curso e a gente devolve o seu dinheiro. Ele tem um certificado para você ir atrás da sua documentação e tirar o seu HC se você estiver nesse processo. Então já clica aqui no link da descrição, saiba mais e vem fazer parte dessa turma com a gente. A escolha entre o cultivo orgânico e mineral impacta diretamente as rotinas e a atenção exigida do cultivador. E isso pode começar antes mesmo do cultivo. O cultivo orgânico geralmente vai exigir um preparo prévio desse substrato, em um tempo adequado para o cozimento ou descanso do solo, que pode chegar até 30 dias de espera. Mas esse preparo prévio não acontece exclusivamente no orgânico, já que alguns substratos inertes, dependendo da mídia escolhida ali para o seu cultivo mineral, também há necessidade de preparo, como lavagem da fibra de coco, por exemplo, para remover os excessos de sais. Como a gente viu que no cultivo orgânico o solo retém mais águas e nutrientes, as regas podem ser menos frequentes, e o impacto disso é estar menos vezes regando suas plantas, muitas vezes só com água, facilitando o trabalho. Por outro lado, o cultivo mineral exige regas quase diárias, com uma solução nutritiva geralmente preparada por você. Isso demanda mais atenção e disciplina do cultivador para o preparo, monitoramento e medições precisas da solução, ou mais investimento se você quiser fazer isso através de um sistema automatizado de irrigação. Em termos de pragas e doenças, em solos orgânicos bem equilibrados, a presença de uma microfauna benéfica e até de plantas companheiras podem ajudar a proteger as plantas contra patógenos e pragas. Contudo, um manejo inadequado, com excesso de matéria orgânica em decomposição, como aquelas folhas que você larga por cima do vaso depois da terra, ou casca de fruta, por exemplo, pode atrair pragas para o seu solo e para a sua planta, como mosca das frutas ou até mesmo fungos. Em substratos inertes, a ausência de vida microbiana natural pode reduzir a incidência de algumas pragas no solo, o que facilita o manejo. No entanto, no sistema hidropônico, a falta de higiene ou desequilíbrio na solução nutritiva pode levar a problemas com o oídio e a podridão radicular. E falando em higiene, aqui vai uma dica importante. Esse é um cuidado que você deve ter independente do tipo de cultivo escolhido, seja no mineral, seja no orgânico, seja num super solo, seja indoor ou outdoor. Manter a higiene vai ajudar a minimizar erros e evitar visitas indesejadas. Um outro ponto interessante
é o tamanho do vaso e o investimento. O cultivo orgânico geralmente exige vasos maiores para acomodar um volume adequado de solo rico em matéria orgânica, que vai servir como base para o ecossistema microbiano. Além disso, lembra que eu falei lá no início do vídeo que no cultivo orgânico poderíamos imaginar que a alimentação seria encher a despensa da planta? Então, partindo desse parâmetro, quanto maior a despensa, mais comida disponível. Ainda mais pensando que essa planta vai ficar grande e boa parte desse vaso vai ser ocupado pelas raízes. Então precisa sobrar espaço nessa despensa para a comida. Então, se tiver tudo ocupado somente de raízes num vaso pequeno, vai ter pouca comida. Já no cultivo mineral, seja ele hidropônico ou em outras mídias inertes, pode-se utilizar recipientes menores ou sistema de circulação de nutrientes, já que a alimentação da planta chega através das regas e o líquido que passa com a solução nutritiva pelas raízes libera esse alimento para ela. Agora vamos falar um pouco sobre o investimento financeiro e de tempo sobre esses dois tipos de cultivo. No cultivo orgânico, o investimento geralmente é em relação aos insumos que você precisa para preparar o solo, e isso também demanda um pouco mais de tempo para esse preparo e cura inicial do seu substrato. Contudo, após essa fase, a necessidade de compras frequentes de fertilizantes e outras coisas diminui consideravelmente, assim como o tempo e a atenção diária. O cultivo mineral, por sua vez, requer um pouco mais de investimento em equipamentos como medidores de pH, de EC, para controle da solução, para fertilização da solução, a própria mídia inerte, às vezes bombas e canos para montar o seu sistema hidropônico ou sua rega automática. Então, aqui a gente está falando de um pouco mais de investimento para ter um pouco mais de controle, seja para ajustar o pH, seja para medir o pH, seja para medir a solução nutritiva, o quanto de alimento tem realmente na solução nutritiva. Então, você tem mais controle, mas você tem um pouco mais de investimento e equipamento para ter esse controle. A escolha ideal sempre vai depender das preferências, do objetivo, da disponibilidade de tempo e dos recursos de cada cultivador. O mineral é perfeito para quem gosta de controle total, de ver respostas rápidas e de explorar ao máximo a produtividade. O orgânico conquista muito quem busca por sabor, aromas mais extensos, mais resiliência no cultivo e talvez até uma conexão maior com o processo natural da planta. Então, se você ficou aqui até o final, eu quero saber de vocês. Então comenta aí, quem aqui já testou os dois tipos de cultivo? Qual foi a sua experiência? Quero saber se você é do time do orgânico ou do time do mineral, ou se a partir desse vídeo você já sabe qual decisão vai tomar, ou se você vai passar lá no curso para se aprofundar ainda mais e ter acesso às clarezas que vão te ajudar a definir esse caminho. Comenta aí, deixa seu like, quero saber se você gostou do vídeo e até a próxima. Tamo junto! My name, by the way, is Dante. Folha que dança no vento do gueto, cura a ferida, revela o segredo, semente a promessa, brota a visão, colheita a justiça no vaso no chão, brisa que sopra da horta do morro, perfume da paz no mundo de choro, cresce calada na beira da esquina, a planta que ensina, que a escola elimina, no sol da viela a folha reluz, fé que germina onde o medo conduz. Luz que atravessa a fresta do telhado, faz da semente um grito guardado. Semente é sentença contra a opressão. Quem cultiva saber, colhe libertação. Folha que dança no vento do gueto, cura a ferida, revela o segredo, semente a promessa, brota a visão, colheita a justiça no vaso no chão, brisa que sopra na horta do morro, perfume da paz no mundo de choro, cresce calada na beira da esquina, a planta que ensina, que a escola elimina, no sol da viela a folha reluz, fé que germina onde o medo conduz. Luz que atravessa a fresta do telhado, faz da semente um grito guardado. Semente é sentença contra a opressão. Quem cultiva saber, colhe libertação.
diabetes. Revolucione, cultive, já.